Amorex, bom dia, cheguei por aqui. Vocês não imaginam, meio descabelada, né? Mas vocês não imaginam o que eu já fiz hoje. Já levei o B ao dentista, já participei de reunião online, já respondi várias clientes no WhatsApp, organizamos alguns pedidos e, gente, cheguei para o nosso café feliz da vida nessa quarta-feira. Quero falar sobre uma força poderosíssima, sobre combinações aqui no Círculo Cromático, que é uma ferramenta fantástica para a gente usar no dia a dia, tanto nas nossas propostas, e a gente pode estar usando também nos ambientes. E olha o que eu tenho aqui hoje, assim, uma caneca com o tema do livro Bem Me Quero. Inclusive, tô relendo, gente, e quero dizer para vocês que o livro Bem Me Quero, ele é um resgate, assim, da autoestima. Ele tem uma linguagem super simples, meu e da minha professora. Ela fala muito sobre o poder da palavra, da postura, né, da oralidade. E eu dessa casinha aqui de fora, que precisa estar alinhada com a nossa essência. E o livro, ele é meio que uma produção independente, assim, né? Então, a gente não tem grandes gráficas por trás. Então, para imprimir, a gente mandar esses exemplares para a produção, eles saem num valor muito mais alto do que se a gente tivesse grandes patrocínios, né? Se a gente tivesse grandes gráficas por trás. Por isso que ele tem o valor de R$70, tá? Então, assim, tenho alguns exemplares aqui em casa. Se alguém tiver interesse, ele tem aqui o significado das cores, o que cada uma transmite, fala muito sobre os estilos, como utilizá-los e truques, né? Dicas práticas pra gente usar no dia a dia. Então, é muito legal. A minha professora fala muito sobre a oratória, né? Sobre a linguagem da imagem, para nos ajudar mesmo no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho e para que a gente se sinta mesmo mais seguro e confiante. Então, são dicas práticas para a gente colocar mesmo em prática no dia a dia e se sentir mais segura, mais encorajada, mais confiante na nossa própria pele. Então, ele foi escrito com muito amor e com muito carinho. Tenho alguns exemplares em casa, então qualquer coisa é só me chamarem por aqui, tá? E hoje eu quero falar sobre essa ferramenta aqui, que é o Círculo Cromático, que é usado nas mais variadas profissões. Tô agoniada, porque eu tô assim, ó, descabelada. Estão vendo como a gente fica desconfortável quando a gente tá se achando descabelado, alguma coisa assim, a gente quer se esconder, fica se mexendo sem parar, Estão vendo de forma prática como é? Tô aqui mexendo sem parar no cabelo, tentando arrumar, botei um filtro pra ver se eu me sentia mais melhor, entendeu? Me vendo aqui. Mas é muito isso, né? E assim, coloquei hoje um monocromático, mas trouxe uma interessância maior pro look misturando marsala. E aqui nesse café eu sempre trago à tona a importância, é lógico que nem todos os dias a gente conseguirá estar 100%, né? E do jeito que a gente gostaria, como hoje que foi uma correria danada, eu queria ter lavado o cabelo, não lavei, não consegui ter tempo, prendi, passei uma pomadinha. Tô assim, feito é melhor que perfeito, né? Mas o quanto esse trabalho de formiguinha, se todo dia eu me deixar para depois, todos os dias eu me sentirei meio desconfortável, eu vou querer passar despercebida, né? Eu vou querer, não vou querer não me posicionarei, né? Então, assim, é muito mais do que a futilidade, não. É confiança e se sentir bem na própria pele para mostrar para o mundo quem a gente é. De forma clara, de forma assertiva. E as cores, essa ferramenta aqui, o Círculo Cromático, eu uso para tudo. Uso no suplá, uso num vaso de flor, na combinação de almofada. E hoje eu poderia ter feito uma proposta monocromática, porque eu estou aqui com uma camisa azul e uma calça no mesmo tom. Então, o monocromático é o quê? Usar uma fatia aqui do Círculo Cromático. E não precisará ser tudo no mesmo tom, mas precisa ter a mesma matiz. Então, tudo aqui da mesma fatia, tá? E o monocromático, ele não corta a silhueta, ou seja, ele não faz uma linha de outro tom, ele não corta a silhueta, então ele alonga. E ele é uma super estratégia para quem quer começar a inserir cores no dia a dia. Elo, hoje, não quis. Eu trouxe aqui uma linha, trouxe aqui uma marsala, né? Cortei aqui a minha silhueta, mas porque às vezes eu prefiro trazer uma interessância, uma combinação para essa produção, uma combinação um pouquinho diferente. E eu amo, né? Cor combina com cor. O mais legal é respeitar a harmonia entre elas.
E o círculo cromático a gente pode encontrar, a gente pode imprimir na internet, sabem? E ele me ajudou muito nesse início. Gente, eu tô desde 2019 nesse processo, sabem? Então não é algo que acontece assim da noite pro dia. A gente vai testando e vai se permitindo. E Elô, quando você fala de respeitar essa característica da cor, é o quê? É quando a gente combina os tons escuros com os tons escuros, aqui na última fatia do círculo cromático. Quando a gente combina esses tons clarinhos com os tons clarinhos, os vibrantes com os vibrantes. Então isso vai trazer uma harmonia muito grande para a produção. Porque cor combina com cor. E a gente não precisa começar colocando aqui fazendo uma combinação complementar, por exemplo, que são essas que ficam frente a frente no círculo cromático, de forma, a blusa roxa e a calça amarela. Não, a gente pode usar um vestido todo roxo com uma bag amarela, respeitando a característica. E para o nosso café não ficar tão grande e extenso, hoje eu falarei mais sobre essa questão da harmonia dos tons. E na próxima semana eu falarei sobre as combinações análogas, complementares, tá? Mas só para exemplificar aqui, as complementares são esses tons que estão assim, ó, frente a frente no círculo cromático. E são cores completamente opostas, mas que se harmonizam. E aí, se eu pegar esse roxinho aqui de baixo, eu vou nesse amarelo mais escuro. Se eu pegar esse mais clarinho, eu vou no roxo mais clarinho, mais vibrante com mais vibrante. Então, é essa característica que a gente deve respeitar. Deve não, a gente pode tudo. Mas que se a gente respeitar, a gente vai ter uma elegância maior, uma harmonia maior, tá? O escuro com escuro, o claro com claro. E comecem devagar. Os cintos, os acessórios, as bolsas, né? A tirinha da sandália, são ótimas formas pra gente começar a inserir tons que a gente adora, mas que a gente não sabe por onde começar. E a última dica de hoje, tá? Eu continuarei falando sobre o círculo cromático na próxima semana, porque eu às vezes acho, é um assunto batido, mas tem tanta gente me perguntando, e agora com as estampas super em alta, com as cores voltando, Elô, como é que eu faço? E, gente, não adianta, né? Um ambiente com cores, lógico, né? Dependendo da cor, dependendo do tom, ele traz uma sensação de pertencimento, né? Como a gente falou aquela vez sobre a casa, uma casa reta, sóbria, pra gente entender o que a gente tá transmitindo. E uma casa com flores coloridinha, com tons leves. Não existe certo e errado, mas uma tá transmitindo uma coisa e a outra casa está transmitindo uma mensagem completamente diferente. E aí entender o que a gente tá transmitindo faz com que a gente alinhe isso com quem a gente é. E essa é a dica. Usem o círculo cromático, comecem num vaso de flor, comecem numa proposta ali com as almofadas, no sofá, na mesa com os guardanapos, com os suplás, sabem, com coisas simples, colocando primeiro um brinco, depois um cinto numa cor diferente, e aí respeitem essas características aqui, ó. Imprimam um círculo cromático na internet mesmo, e aí observem assim, coloquem em prática, né? Então, cor combina com cor. Arrisquem. É na prática que a gente vai entendendo e vai se permitindo, se sentindo mais confortável. Então, esse roxo mais escuro com esse rosa mais escuro, tá? Esse rosa mais vivo com esse verde mais vivo, né? Esse rosa mais vivo com esse vermelho mais vivo. Então, tentem, arrisquem. É assim que a gente vai se percebendo, se permitindo. E é nesse processo que a gente vai se permitindo e se sentindo mais confiante. Olhem só o que eu fiz hoje. Eu coloquei um azul mais escuro com um vermelho, um bordô, né, que é mais escuro também. Então, trazendo para a prática o que a gente conversou ali no café agora. Coloquei um sapato combinando com cinto e aqui a proposta no monocromático. Eu poderia ter trazido aqui um cinto azul marinho também, para continuar e não cortar a silhueta. Mas eu quis trazer uma interessância a mais, um pouco mais de personalidade. E por isso eu coloquei o cinto Alexia, que é uma das minhas paixões, nesse tom de marsala, que é um neutro colorido como o azul. E que são tons muito fáceis de combinar. Ainda mais nesse banho ouro envelhecido. Com essa ferragem toda autoral e com 2 centímetros de largura. Eu amo.